Nós vamos ver sobre vocação eficaz, é a lição número 10. Vocês acompanharam com o pastor Joselito no domingo passado a lição número 9, que fala sobre o livre-arbítrio, não é? E vejam bem, tanto a lição do pastor Joselito, no capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster, como a pregação do pastor Jaidson hoje, já nos introduz bem naquilo que nós vamos estudar a respeito da vocação eficaz, do chamado eficaz de Deus aos eleitos, né? Então é muito importante esse assunto de hoje, dentro desse contexto de entender, na figura que Jeremias trouxe, da olaria, do oleiro, do barro e do vaso. Entender quem é Deus, sua soberania, entender o que é o homem e o que se tornou pós-queda, e entender que Deus tem autoridade, soberania para fazer do barro o vaso que Ele quiser e pretender refazer a vida do seu povo, do ser humano, e isso é muito importante. Vimos na lição passada com o pastor Joselito que o homem foi criado com algo muito especial, que é o seu livre-arbítrio, a capacidade de avaliar, de arbitrar e de decidir livremente. O homem não estava condicionado ou preso. O homem foi criado um ser completamente livre, né? Só que aconteceu a queda. O homem usou mal a sua liberdade, a sua capacidade de arbitrar livremente. E agora ele perdeu essa capacidade de arbitrar, tornando-se escravo. É isso que a lição passada nos ensina. O homem agora não tem mais o livre-arbítrio, o seu arbítrio, a sua capacidade de analisar as coisas, de entender as coisas, de julgar as coisas e de tomar decisões, está escravizado pela queda e pelo pecado. A natureza pecaminosa do homem agora comanda, influencia o seu comportamento, as suas decisões, as suas ações, os seus pensamentos, não é? E a humanidade se encontra nessa condição porque herdou essa natureza caída dos primeiros pais. Então o homem não tem mais esse arbítrio livre com o qual ele fora criado. Ele usou mal essa capacidade de arbitrar e escolheu se rebelar contra Deus. Então essa é a triste condição da humanidade, e o homem agora está sem condições de resolver, de se encontrar com Deus, de salvar-se a si mesmo, e agora, como bem colocado na pregação hoje pela manhã, o oleiro refaz esse vaso que se distorceu, que perdeu o seu propósito e agora cria um novo vaso conforme a sua vontade. É disso que nós vamos ver hoje, esse chamado eficaz, essa vocação eficaz, e eu gostaria de convidar vocês a participar conosco e aprender essa lição tão importante para a nossa vida, nossa 10ª lição aqui, a vocação eficaz. Para tratar desse assunto, nosso objetivo com vocês hoje é fazê-los entender algumas coisas, 5 coisas pelo menos aqui. Primeiro, o que é a vocação eficaz? Quando falamos sobre esse chamado eficaz de Deus ao homem, o que isso significa exatamente? Segundo, entender como ela se dá. Como é que acontece esse chamado eficaz? Terceiro, entender qual a situação do homem na vocação eficaz, nesse chamado de Deus ao homem.
Quarto, entrar num assunto aqui que traz muita confusão e dúvidas na cabeça das pessoas. Qual a situação das crianças e dos excepcionais na vocação eficaz? E, em último lugar, entender qual a situação dos não eleitos na vocação eficaz. Então, são esses temas complexos, difíceis, que nós vamos procurar tratar com vocês na lição de hoje, no capítulo 10, sobre vocação eficaz da Confissão de Fé de Westminster. E a intenção é que possa ser isso muito produtivo e edificante para a sua vida espiritual, e lhe dê um bom fundamento, né, de vida com Deus. Texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10, nós vamos separar esse texto aqui como base da nossa lição de hoje, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 da sua segunda carta, no verso 8 ao verso 10, nos diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que estou encarcerado por ele. Pelo contrário, suporte comigo os sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não por causa das nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É esse o texto que eu queria tomar por base com vocês. O apóstolo Paulo está preso, sentenciado à morte, esperando a execução, passou por uma primeira audiência, tem convicções firmes em seu coração de que ele não escaparia desse momento, que o fim da sua jornada chegou. Capítulo 4 ele trata disso, e ele agora está preocupado com a igreja, com o futuro da igreja que passava por uma forte perseguição, e preocupado agora em colocar Timóteo, o seu discípulo, a quem ele treinou e caminhou durante muito tempo, como responsável por assumir o papel que Paulo tinha, de conduzir, de liderar, de supervisionar, de estimular, de orientar outros pastores do mundo afora em meio a um momento muito delicado de perseguição contra o cristianismo. E ele então diz a Timóteo, no verso 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Jesus. Não se envergonhe de falar de Cristo e de anunciar o Evangelho. Isso porque a perseguição do Império Romano era feroz contra o cristianismo, tanto no poder armamentista, como também em pessoas, pensadores romanos e gregos, que tentavam desacreditar o cristianismo como algo vergonhoso, como algo simplório. E Paulo aqui diz a Timóteo: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, não se envergonhe de mim também, que estou encarcerado e preso por pregar esse Evangelho. Ao contrário, Timóteo, suporte ou participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Dependa desse poder para suportar esses sofrimentos. Esse poder que nos salvou, diz o verso 9, e esse poder que nos chamou com santa vocação, ou nos chamou eficazmente à salvação. E isso que aconteceu, esse poder que nos salvou e que nos chamou de forma tão eficaz, não aconteceu por causa de nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, ou antes dos tempos eternos, ou desde a eternidade. E foi manifesta agora, pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só, através do seu aparecimento, da sua encarnação,
destruiu a morte quando ressurgiu da morte e venceu os mortos, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E aí Paulo está em mente com as palavras de Jesus, dirigidas lá no Evangelho de João, dizendo a Marta e a Maria: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. Ele trouxe a imortalidade, ele trouxe a ressurreição sobre a morte. E é esse o texto que nós vamos tomar por base aqui para o nosso estudo de hoje. E que Deus nos dê graça, compreensão, ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração através do estudo de hoje. É a nossa oração e é o nosso desejo para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento e embasamento na fé. Certamente nós atravessaremos dias difíceis e temos atravessado dias difíceis com essas restrições e essa perseguição velada ao cristianismo. E cada vez mais temos que confiar na graça de Deus e saber que o Evangelho que nos foi confiado, que nós não devemos nos envergonhar de anunciá-lo, de pregá-lo, não devemos nos deixar intimidar pelas oposições e restrições que se impõem ao Evangelho de Cristo. Na parte introdutória do nosso estudo, está escrito assim, que ao chamado que Deus direcionou aos eleitos na pessoa de Cristo, dá-se o nome de vocação eficaz, né? Esse chamado à salvação. Esse chamado à salvação é a expressão da livre graça de Deus, a qual o homem é habilitado pelo Espírito Santo a responder por meio da fé em Cristo Jesus. Através dessa vocação eficaz, os homens são atraídos de forma livre e eficazmente a Jesus Cristo, sendo para isso dispostos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, nos diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É esse dom de Deus que nos atrai à sua presença. O Catecismo Maior, na sua pergunta número 67, sobre a vocação eficaz, sobre esse chamado à salvação, nos responde da seguinte forma: vocação eficaz é a obra da onipotência e da graça de Deus, pela qual, de seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, Ele, Deus, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, removendo e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles mesmos, embora em si estejam mortos em pecado, se tornem, por isso, prontos e capazes de livremente responder ao seu chamado e de aceitar e abraçar a graça nele oferecida e comunicada. É então pela vocação eficaz que o pecador responde ao chamado de Deus para a salvação. Exatamente é isso. Nós temos aprendido com vocês aqui, em lições passadas, que a situação espiritual do ser humano, após a queda, é de morte. Que ao desobedecer e se rebelar contra Deus, os nossos primeiros pais trouxeram a morte espiritual sobre o ser humano. Aquela parte de nós que se relacionava com Deus, que se comunicava com Deus, que percebia Deus, que tinha comunhão com Deus, morreu. E agora o homem está rompido, separado de Deus, morto em delitos e pecados. É isso que a Bíblia nos ensina. E como morto espiritualmente, ele não tem reação a Deus. Ele não deseja a Deus, ele não entende a Deus, ele está morto, sem vontade espiritual acerca da sua relação com Deus. E é por isso que o homem não pode salvar-se a si mesmo, ele não pode chegar-se a Deus por si mesmo,
porque existe uma impossibilidade, ele está espiritualmente morto. E é exatamente por causa dessa impossibilidade que nós estamos tratando sobre esse assunto. Deus chama eficazmente essa pessoa da morte para a vida. É pela vocação eficaz, então, que o ser humano responde, que o pecador responde ao chamado de Deus para a salvação. Ok? A primeira coisa que nós queremos ver com vocês aqui é exatamente tentar definir ou explicar para vocês o que é essa vocação eficaz. E nós já vimos aqui que essa vocação eficaz é o chamado que Deus faz ao pecador, em primeiro lugar. Ele chama esse pecador do estado de morte e de pecado, em que ele se encontra por natureza, para a salvação. Ele chama essa pessoa à salvação. Romanos capítulo 8, verso 28 ao verso 30, nos fala sobre isso, para que a gente possa entender bem essa verdade bíblica, essa nuance da situação do ser humano e de como se processa essa salvação dele, como é que acontece isso de forma prática, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Veja, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, diz assim: sabemos que todas as coisas colaboram ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? Segue o raciocínio do apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o ser humano, pelo qual todas as coisas cooperam para o seu bem, são aqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Veja o que diz o verso 29, continuando o seu raciocínio. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Observe aqui os termos que o apóstolo Paulo usa e o seu raciocínio. Eu coloquei ali essas em palavras, para que você entenda bem que esse chamado que Deus faz ao pecador do estado de morte e de pecado em que ele se encontra por natureza caída, para a salvação se dá assim. Ele diz no verso 29, porque aos que de antemão conheceu, ou escolheu, ou elegeu, é a mesma expressão que aparece aí. Deus então escolhe, elege, predestina, e aqui é uma confusão que eu vejo que as pessoas fazem entre essas duas verdades, nuances salvíficas, eleição e predestinação. Deus primeiro escolhe ou elege a quem Ele quer salvar. É isso que nós estamos vendo aqui, tentando entender aqui com vocês. E Ele então providencia os meios pelos quais essa pessoa que foi por Ele escolhida encontre ou chegue a Cristo Jesus. Isso é a predestinação, Deus providenciando o destino para que uma pessoa que fora eleita alcance a graça. Deus usa meios, circunstâncias, pessoas para trazer aquela pessoa a quem Ele escolheu. E então Ele chama eficazmente, Ele vocaciona a salvação. Ele justifica aquele que Ele chamou. E Ele glorifica, segundo aqui o apóstolo Paulo, pensando aqui no futuro, no estado de glória que a pessoa vai ter. Deus escolhe, predestina, chama, justifica e glorifica. É esse o raciocínio que Paulo traz aqui em Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja ele, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. E a esses que ele predestinou, também chamou. E a esses que ele chamou, também justificou. E a esses que ele justificou, também glorificou. Então, a obra de Cristo é essa obra completa. Nós estamos, então, focando aqui no chamado eficaz para andar com vocês. Então, o que é essa vocação eficaz? É esse chamado que Deus faz ao pecador, tirando ele do estado de morte e de pecado, à salvação. Como é que isso se dá? Se dá, em primeiro lugar, pelo chamado divino, mediante a palavra de Deus, mediante o anúncio da palavra de Deus. Um pecador que está numa situação de morte e de pecado é chamado por Deus pela pregação da palavra ou pela palavra de Deus. Veja o que nos diz João capítulo 6, versículos 44 e 45. Diz assim o texto: Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. A questão é, quem é que vem a Jesus? Como é que se dá esse processo de alguém chegar à fé em Cristo Jesus? Verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Por que esse homem não pode vir a Deus? Porque ele se encontra morto em delitos e pecados, porque ele não tem vida espiritual, porque ele não deseja as coisas de Deus espiritualmente. Ele está vendido ao pecado, escravizado ao pecado, e o seu desejo é voltado para o pecado, o seu arbítrio é escravizado ao pecado. Ele não pode, ele não tem condições de vir a Deus por ele próprio. Ele só vem a Deus se o Pai o trouxer. É o que afirma o Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, verso 17, vai nos ajudar a construir melhor e solidificar melhor essa verdade. Romanos capítulo 10, verso 17, nos diz assim, que a fé, ela vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Em outras versões diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então Deus chama eficazmente um pecador morto em delitos e pecados pela pregação da palavra, que desperta nele então essa fé salvadora. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler para a gente solidificar e cimentar bem essa verdade bíblica em nossa consciência e em nossa vida. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e verso 14, nos diz assim a palavra de Deus: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Verso 14, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, ou a pregação do nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês observaram, mas quando lá atrás eu coloquei ali a lógica de Paulo em Romanos capítulo 8, verso 28 a 30, escolheu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. E eu coloquei ali entre colchetes, santificou, porque é a fase que Paulo aqui não coloca, mas está dentro da justificação ali, que ele, no raciocínio dele,
que primeiro Deus escolheu, antes da fundação do mundo, Deus providenciou os meios para que esse escolhido fosse alcançado no decorrer da sua história. Ele chama eficazmente, né? Ele justifica o que chama. Depois dessa justificação, ele é santificado em sua vida até a glorificação, quando o Senhor o chama à sua presença de forma definitiva. Aqui no texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo trata disso, né? Ele diz que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para lá. E o último texto aqui é 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 9 a 10. 2 Timóteo, capítulo 1, texto que nós lemos aqui com vocês no princípio, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: Ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, né? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ou antes da fundação do mundo, e que foi revelada ou manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. Então aí, esses textos nos mostram que essa vocação eficaz se dá pelo chamado divino, mediante a pregação da palavra, né? Que alcança o coração da pessoa escolhida ou eleita por Deus. Ela é também assimilada em virtude da iluminação do Espírito Santo. Como é que se dá essa vocação, visto que o homem se encontra morto espiritualmente e não tem reação espiritual? Se dá pela pregação da palavra, e essa pregação da palavra é assimilada pela pessoa em virtude da iluminação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que abre o entendimento dessa pessoa morta espiritualmente, que dá a ele vida. Vejam o que diz o texto aí de João capítulo 16, quando o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos acerca da necessidade de que ele vá, de que ele cumpra a sua missão, que ele se entregue para morrer na cruz e que vá à presença do Pai. Veja o que ele diz no verso 7 ao verso 13 aqui do Evangelho de João, capítulo 16. Ele nos diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Por que era necessário que o Espírito Santo viesse, o Consolador? Por que era necessário que Jesus Cristo voltasse para o Pai, cumprisse a sua obra? Porque é o Espírito Santo quem opera a salvação, quem chama eficazmente o pecador pela pregação da palavra. É o Espírito Santo que ilumina a mente do ser humano para que ele compreenda a verdade. Então Jesus está dizendo: convém que eu vá, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se o Consolador não vir a vós outros, ninguém será salvo, ninguém será iluminado na mente pelo Espírito Santo para ser alcançado pela palavra de Deus. Veja o que diz o verso 8 em diante: Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, condenado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então esse é o texto importante para a gente compreender o ministério do Espírito Santo. É ele quem aplica no coração do eleito, do pecador morto em delitos e pecados, a obra de Cristo. É ele quem ilumina a mente, é ele quem
quem regenera, quem traz o homem à vida e à compreensão da fé. Romanos capítulo 8, verso 16, esse texto nos diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a vocação eficaz se dá pela pregação da palavra, que é assimilada em virtude da iluminação do Espírito Santo pelo homem pecador, morto em delitos e pecados. Ela também se dá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por causa de Cristo, da sua obra, que o homem pode então ser chamado eficazmente à salvação. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, nos diz isso, nos fala sobre isso, sobre que essa vocação eficaz se dá na pessoa do Senhor Jesus. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e verso 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, para o juízo, para a condenação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, a salvação ao qual nós fomos chamados para alcançar, ela se dá mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, mediante a sua obra naquela cruz. E também, por fim, como se dá essa vocação eficaz, é um ato da livre e especial graça de Deus. Não depende do homem, mas depende única e exclusivamente, livre e especialmente, da operação da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 nos diz isso. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, como é que se dá essa vocação eficaz? Deus nos chamou à salvação, segundo o bom propósito da sua vontade, segundo a livre e especial graça de Deus, a da vontade de Deus, foi a vontade de Deus quem nos trouxe a salvação. Tiago, capítulo 1, verso 18, corrobora essa verdade que Paulo, escrevendo aos Efésios, nos traz. Tiago, capítulo 1, verso 18, nos diz que, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É segundo o seu querer, é segundo o beneplácito da sua vontade. Vem de Deus, de forma livre e especial, a graça salvadora e o chamado eficaz daqueles a quem Ele escolheu. Então, como se dá então essa vocação eficaz? Só para relembrar, se dá pelo chamado de Deus, mediante a pregação da palavra. Pregação da palavra que é assimilada em virtude do Espírito Santo iluminar a mente do pecador. Se dá por causa da obra realizada por Cristo na cruz. E se dá por um ato da livre e especial graça de Deus. É assim que se dá a salvação, a vocação eficaz. E qual é a situação do homem no processo da vocação eficaz? Qual a atitude do homem nesse chamado eficaz? É bom que a gente entenda, pastor Jadson falou um pouco sobre isso, quando falou do oleiro e do vaso, que o oleiro tem total controle e poder sobre o vaso, que ele desfaz e refaz conforme o seu querer, assim como o oleiro tem poder sobre o barro, Deus, soberano Criador, tem poder sobre o homem, sobre a sua criatura. Qual é a situação do homem, então, nesse processo de vocação eficaz? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Nos diz que o homem
A situação do homem é inteiramente passiva, né? E é bom que a gente entenda bem isso. João capítulo 3, versículos 8. Por que o homem não tem ação ativa na sua salvação? Porque ele se encontra morto, e um morto não tem vontade, um morto não tem querer, um morto está morto. E o homem se encontra espiritualmente morto, sem poder de reação. Então, ele é um sujeito passivo nesse chamado eficaz. Deus é o elemento ativo, o sujeito ativo que chama o homem a arrependimento e a fé. Jesus, falando com Nicodemos, aqui no texto de João capítulo 3, é conhecido, Nicodemos procurando entender como é que se dá isso, e o Senhor fala assim para ele: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Essa ação é de Deus, e ele faz essa comparação do chamado eficaz do Espírito Santo no coração de um pecador. O vento sopra onde quer, como quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você não tem controle sobre isso. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Esse é o raciocínio de Jesus no diálogo com Nicodemos a respeito da condição e da situação do homem nesse processo de entender a graça e de ser encontrado por Deus. Escrevendo aos Romanos no capítulo 2, no verso 4, o apóstolo Paulo nos diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O arrependimento que leva o homem a reconhecer o seu pecado e a olhar para Cristo e crer nele não é um ato do esforço humano, mas da bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento, segundo Paulo aqui em Romanos 2:4. E capítulo 8 de Romanos, texto que nós já lemos aqui com vocês, trata disso, exatamente isso, corroborando isso que nós estamos dizendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto a esses que de antemão conheceu, de antemão é uma referência que Deus conheceu anteriormente ou antes da fundação do mundo ou na eternidade. Ele que conheceu essas pessoas de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a esses também chamou eficazmente a salvação. E a esses que chamou, a esses também ele justificou, colocou sobre eles a justiça de Cristo, a obra de Cristo. E a esses que ele justificou, ele também glorificou. E aqui usa o verbo no passado, né, para você ver que a obra de Cristo é completa, no kairós de Deus, no tempo de Deus. Ela se realiza no nosso cronos, mas no tempo de Deus, na eternidade, ela já é uma obra perfeita, plena. Conheceu de antemão, providenciou os meios para que essa pessoa fosse alcançada, chamou eficazmente a salvação, né? Justificou os que chamou e os glorificou. A obra de Cristo é plena e completa. O homem é um elemento passivo nessa ação do oleiro refazer o barro. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Qual a situação do homem no processo de vocação eficaz? Ao ser vivificado pelo Espírito Santo, ele fica agora habilitado a corresponder a essa graça, a esse chamado, né? Então veja, o homem está morto, ele é chamado eficazmente à fé, é convencido do seu pecado, do seu estado de miséria espiritual, é levado ao reconhecimento, ao arrependimento, para que ele possa agora olhar para a cruz e crer. Então, o homem é um elemento passivo, e ao ser vivificado pelo Espírito Santo, ele fica habilitado a corresponder a ela, ele é regenerado ou
trazido à vida. O profeta Ezequiel, no capítulo 36 da sua profecia, ele diz o seguinte no verso 26 ou verso 27, Deus dizendo, prometendo através do profeta ao seu povo Israel, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É Deus quem diz, quem vai colocar um coração novo e um espírito novo, para que o homem possa então ter condições de andar em obediência a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versos 10 a 12, vejam o que diz o apóstolo Paulo acerca dessa condição do ser humano de alcançado e iluminado pelo Espírito Santo de Deus, como ele então reage de forma favorável e é habilitado a responder a Deus de forma positiva, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 12, nos diz assim, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus quem comunica essas verdades de Deus ao coração do homem, que agora, uma vez vivificado ou feito vida novamente, ou nascido de novo, ele responde, ele é habilitado a responder a Deus. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, ele diz o seguinte, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o Espírito Santo de Deus quem ilumina o homem para que ele possa entender as coisas de Deus. Essa é uma ação de Deus num homem morto em delitos e pecados. É isso que nós estamos tentando que você compreenda de uma vez por todas na palavra de Deus. A salvação, ela é uma ação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o homem é um elemento passivo. É Deus o Pai quem resolveu salvar. É Deus o Filho quem encarna, assume forma humana e executa o que é necessário para salvar o homem naquela cruz. E é o Espírito Santo de Deus quem aplica ao coração do morto, perdido em delitos e pecados, que o traz à vida de volta, que o convence do seu estado, que lhe faz ver a cruz e crer na cruz, dando a ele a habilitação necessária para responder positivamente ao chamado eficaz da graça de Deus. Efésios capítulo 1, para a gente encerrar esse ponto aqui com vocês, nos diz o seguinte no verso 17 e verso 18. Efésios 1, verso 17 e verso 18, diz que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É Deus quem ilumina a mente do homem para ele entender essas verdades magníficas da graça e da glória de Deus. Qual a situação do homem no processo de vocação? Veja, inteiramente passivo, porque se encontra morto espiritualmente. Ele é vivificado pelo Espírito, que o habilita a corresponder a essa graça, a esse chamamento. E ao corresponder a essa graça, pela fé, ele apropria-se da graça de Deus.
Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Romanos 5, versos 1 e 2, nos diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, queira Deus que você se convença disso e absolva isso e fundamente a sua fé na verdade, que esse chamado eficaz é necessário, porque o homem não tem como reagir a Deus ou querer a Deus por si próprio. É Deus quem o vai buscar, quem o chama da morte à vida. E o homem é um elemento passivo, morto, incapaz de responder a Deus, mas ao ser vivificado pelo Espírito Santo, ele fica habilitado a corresponder ao chamado. E ao corresponder ao chamado pela fé, ele se apropria da graça salvadora que Deus providenciou naquela cruz. Mas aí surge sempre uma dúvida, as pessoas sempre perguntam, né? Isso. E qual a situação das crianças que morrem na infância e das pessoas excepcionais diante da vocação eficaz? É sempre uma dúvida que surge. E a Confissão de Fé de Westminster não foge a esse delicado assunto, mas trata com honestidade bíblica. A gente não pode sair da Escritura para fazer teologia. Então a gente tem que usar a Escritura para poder, então, responder a questões difíceis como essa. E a Confissão de Fé nos diz que as crianças que morrem na infância, sendo elas eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Então, as crianças que morrem na infância, sendo elas eleitas, preste atenção a isso, elas são regeneradas por Cristo, pela obra do Espírito Santo, que Ele opera quando, onde e como quer. Também, quanto às pessoas excepcionais, do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra, uma pessoa que não tem condições de responder, que tem problemas de ordem mental, se eleitas, são salvas. Vamos aqui buscar na palavra de Deus os textos que podem nos ajudar a afirmar essas verdades que a confissão de fé está tirando por inferência desses textos bíblicos. Primeiro, é a manifestação do propósito de Deus ao trabalhar na aliança, o homem e a sua posteridade. Foi desde o princípio assim, desde a criação. E aqui Deus corrobora no chamado a Abraão, no capítulo 17, no verso 7 de Gênesis. Eu, Deus, vou estabelecer a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e Deus da tua descendência, Deus da tua posteridade. Então, nós cremos categoricamente que todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento deixa claro a doutrina da aliança, do pacto de Deus com o homem e com a sua posteridade, aqui como exposta no chamado de Abraão. No Novo Testamento, isso não mudou de figura. Deus continua o mesmo Deus, que fez um pacto com o homem e com a sua descendência, com a sua posteridade. Vejam o texto de Lucas capítulo 18, verso 15 ao verso 17. Texto conhecido, às vezes mal usado e mal interpretado, que não considera as regras hermenêuticas, da Escritura. Jesus estava falando às multidões, aos seus discípulos, às multidões não, aos seus discípulos. E os discípulos de Jesus aqui, aqueles que criam nele, vejam o que eles faziam no verso 15 do capítulo 18 de Lucas.
Eles traziam-lhes também as suas crianças, seus filhos, para que Jesus as tocasse. E os discípulos, os 12, vendo aquilo, os repreendiam, porque estava atrapalhando Jesus. Jesus, porém, verso 16, chamando-as para junto de si, chamando as crianças para junto de si, ordenou aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Preste atenção. Esse texto muitas vezes é usado por pessoas que dizem que todas as crianças são inocentes e, por serem inocentes, são salvas. O texto em nada diz isso. Observem, quando você lê um texto, você precisa fazer as perguntas ao texto para poder entendê-lo ou interpretá-lo corretamente. De quem se trata aqui o texto? Nós encontramos Jesus falando aos seus discípulos e aos seus seguidores, pessoas que criam em Jesus, que estavam ali assentados para ouvir a sua voz. E o que Jesus está dizendo? Está pregando, ensinando essas pessoas. E essas pessoas, porque creem em Jesus, porque têm Ele como seu Senhor, trazem os seus filhos para serem por eles tocados e abençoados. São os filhos de crentes que estão ali sendo levados à presença de Jesus. Os 12 discípulos de Jesus repreendem os pais porque estavam atrapalhando Jesus no seu ensino, na sua pregação. Jesus os repreende, chama as crianças que estavam sendo enxotadas pelos 12 e diz: não, deixem vir a mim aqui os pequeninos, não os embaraceis, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Dos filhos da aliança é o reino dos céus. Esse é o ensino de todo o Antigo Testamento. Farei uma aliança entre mim e ti, entre a tua descendência. Serei o Deus da tua descendência. Êxodo capítulo 20, a entrega da lei. Eu sou Deus que uso de misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, mas faço juízo até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Essa é a doutrina da aliança, do pacto. E aqui Jesus está corroborando todo o ensino do Antigo Testamento em relação aos filhos dos crentes, dos tais é o reino dos céus. É isso que ele está dizendo. E a pergunta aqui é: qual a situação das crianças e dos excepcionais diante da vocação eficaz? E a resposta é: as crianças que morrem na infância, que não teve condições ainda de ter fé em Cristo Jesus, sendo elas eleitas ou filhas da aliança, são regeneradas por Cristo, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Da mesma forma, as pessoas excepcionais, eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra, são salvas pela obra do Espírito Santo, que opera quando, onde e como quer. Isso é a bênção de estarmos debaixo do guarda-chuva da doutrina da aliança, da graça de Deus. É por esta razão que nós trazemos os nossos filhos para receberem o selo da aliança, o batismo, assim como no Antigo Testamento os pais deveriam trazer ao 8º dia seus filhos para receberem o selo da aliança, a circuncisão no Antigo Testamento, o batismo no Novo Testamento. Atos capítulo 2, verso 39, um outro texto que vai seguindo esse raciocínio bíblico. Primeiro sermão evangélico, inauguração da igreja, nascimento da igreja ali no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 que esperaram a promessa do Pai. Quando eles vêm, são batizados com o Espírito Santo, a manifestação de línguas, falam na língua dos povos que vieram a Jerusalém adorar na Páscoa. E eles ficam atônitos porque ouviram aqueles galileus, pessoas simples, semi-analfabetas, falando em sua própria língua as grandezas de Deus. Chegaram diante
deles atônitos, e Pedro lhe prega aquele sermão, dizendo que Deus enviou o seu filho, o Messias, e vocês crucificaram o autor da vida, entregando nas mãos das autoridades romanas e gentílicas. Eles, arrependidos, perguntam a Pedro, diante de tão grande pecado, o que faremos agora? E a resposta de Pedro está aí no verso 39. Pedro, como um bom judeu, que veio da antiga dispensação, estava entrando agora na graça da nova dispensação. Vejam a resposta de Pedro no verso 39. Arrependei-vos, verso 38. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a salvação. Verso 39, o que eu quero destacar: pois para vós outros é a promessa de salvação, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eis aqui um israelita, com toda a consciência da teologia do pacto do Antigo Testamento, entrando no Novo Testamento, afirmando as mesmas verdades. A salvação é para vocês, pais, e para os seus filhos. Essa é a verdade da palavra de Deus. E claro, evidente, o verso 12 do capítulo 4 de Atos diz que essa salvação está em Cristo Jesus. Porque nós enfatizamos isso? Não há salvação em nenhum outra pessoa, outro meio, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. As pessoas dizem, não, se uma pessoa é excepcional, se ela morre, ela não tem condições de crer, então ela vai ser salvo por um ato de misericórdia de Deus. Não. A salvação é por causa de Cristo Jesus. Uma criança que ainda não alcançou a idade de consciência e ela morrer, ela vai ser salva pela misericórdia de Deus? Não, ela é salva por Cristo Jesus, se ela está na aliança de Deus, não é? Então essa aqui é a verdade bíblica, a gente não pode fugir disso, nem criar nenhuma outra coisa. Não há salvação em nenhuma outra circunstância, nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se uma criança morre na infância, sendo ela eleita, estando debaixo da aliança de Deus com os seus pais, essa criança é automaticamente regenerada por Cristo, salva pela obra de Cristo, aplicada nela a obra de Cristo por meio do Espírito Santo, por causa da aliança, do compromisso dos pais com Deus. Da mesma forma, as pessoas excepcionais. Nós não temos medo de fugir dessas questões complicadas, mas temos que respondê-las biblicamente. E por fim, qual a situação dos não eleitos em relação à vocação eficaz? Essa é uma outra pergunta importante que temos que buscar resposta na palavra de Deus. Como nós vimos até então com vocês, essas pessoas encontram-se mortas espiritualmente, e jamais chegam a Cristo por si, porque se encontram mortas. Portanto, elas não desejam e não podem ser salvas. É isso que nos afirma a palavra de Deus. Textos como Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12, vai nos mostrar isso, que todo ser humano encontra-se nessa condição. O verso 10 nos diz, como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda as coisas espirituais. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram lá na queda. A uma se fizeram inúteis ao propósito original de Deus. Não há quem faça o bem para a salvação. Não há nenhum sequer. Então, o homem se encontra nessa situação. Usando outra linguagem, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, diz que Deus, falando aos crentes de Éfeso,
Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa é a condição de todo ser humano. O homem se encontra morto em delitos e pecados. E se ele não foi um eleito de Deus para ser chamado eficazmente à salvação, ele continua morto em delitos e pecados, não buscando a Deus, não entendendo as coisas de Deus, como disse Paulo aos Romanos. Por quê? Porque, como diz o texto em Efésios, se encontram espiritualmente mortos, entregues, escravizados ao pecado. Mateus capítulo 22, verso 14, esse texto nos diz o seguinte acerca dessa situação do ser humano sem Deus. Verso 14, ele nos diz, Mateus 22, 14, deixa aqui eu só encontrar o texto, Mateus 22, 14, fala que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. O evangelho deve ser anunciado a todos os homens. Todos devem ser chamados a arrependimento, mas poucos são os escolhidos que serão chamados eficazmente à salvação pela obra do Espírito Santo, comunicando a verdade da palavra ao coração, iluminando a mente para que essa pessoa tenha condição de reagir a Deus. Ainda continuando nesse mesmo raciocínio, dessa impossibilidade do homem de responder a Deus, senão pela obra do Espírito Santo no seu coração, através da pregação da palavra, veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. O texto nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo falando da impossibilidade do homem natural, caído, morto em delitos e pecados, entender a cruz. Ele diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vê, Paulo faz uma comparação. Para aquele que foi salvo, chamado eficazmente, a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, é o poder de Deus para salvar um pecador morto e trazê-lo de volta à vida. Mas para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é loucura. A mesma palavra, o mesmo Evangelho é loucura para os mortos que não conseguem crer. Mas para aqueles que foram salvos, é o poder de Deus que tirou esse homem da morte e lhe trouxe a vida com Deus. E o capítulo 2, verso 14, da mesma carta de Paulo aos Coríntios, nos fala porque é loucura para os que se perdem. Diz o texto no verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se ele se encontra espiritualmente morto, ele não entende as coisas espirituais, ele não entende as coisas do Espírito, por causa da sua condição de morte. E se ele não foi eleito, e se ele não foi chamado eficazmente à salvação, ele continua na morte. Então, infelizmente, a situação dos não eleitos em relação à vocação eficaz é essa. Encontram-se mortos espiritualmente e jamais chegam a Cristo, portanto, não desejam e nem podem ser salvos, porque não querem de fato e verdade isso. Então, nós encerramos aqui a nossa 10ª lição sobre vocação eficaz, para que a gente entenda como se opera a salvação no coração de uma pessoa. E na próxima lição, na lição de número 11, nós vamos tratar com vocês agora sobre a justificação. Aquele que foi chamado eficazmente à salvação, ele é então justificado, é aplicado a ele a justiça de Cristo, o mérito de Cristo. Por isso o homem pode então ser justificado da sua condição. Que Deus assim nos abençoe, derrame graça sobre o nosso coração, nos ajude a digerir essas verdades bíblicas, teológicas, para fundamentar bem a nossa fé, a nossa convicção. Essas verdades geram em nós
os que fomos chamados eficazmente, gratidão, porque sabemos que não foi por causa de absolutamente nada que Deus viu em nós. Nós somos pecadores, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Essa é a palavra e a verdade de Deus. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que a gente possa, em resposta a esse grande amor e graça, dedicar a nossa vida em gratidão a Deus, para vivermos para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós graça e favor. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, porque ela nos dá entendimento das Tuas verdades, porque ela consegue dirimir todas as nossas dúvidas e questionamentos, porque ela nos responde sobre como o Senhor age como um oleiro que tem poder sobre o barro para formar vasos de honra em Tuas mãos, ó Senhor Deus. E como a nossa natureza humana, sem a Tua graça, ela se corrompe, ela se destrói, ela se desvirtua por causa da nossa própria culpa de termos escolhido viver uma vida sem o Senhor. E agora nos encontramos escravizados ao pecado, mortos em delitos e pecados. Mas muito obrigado pelo Teu amor, por Cristo Jesus, pelo nosso grande mediador, que deu a sua vida, que interviu, que assumiu forma humana, para fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, para cumprir a Tua palavra de forma plena e perfeita, e como justo, inocente e santo, entregar a sua vida à morte, sofrendo na sua carne a culpa que era contra nós e a condenação que era nossa, Ele levou sobre si. E agora, Senhor Deus, o Senhor nos chama eficazmente, nos acorda da morte, para que a gente contemple a nossa real condição e não olhe para nós procurando algum mérito, porque nós não temos isso. Somos pecadores, merecedores da Tua ira e da Tua justiça, mas o Senhor, por Tua graça, nos escolheu e nos chamou eficazmente à salvação em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Prepara o nosso coração para que na próxima lição possamos entender a justificação que é aplicada às nossas vidas por causa dos méritos do nosso amado Redentor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Dá às famílias, aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, um domingo bom na Tua presença, um dia separado para estar em comunhão contigo, Te adorar, Te louvar, Te buscar. É o que nós Te pedimos em oração, com coração grato, em nome e pela mediação de Jesus, o nosso Salvador amado. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Pai amado.